Eu sou do grupo de risco. Cara, eu vou me isolar. Eu sou do grupo de risco, eu vou me isolar. Ah, eu não sou, eu preciso vai trabalhar, mas vai e toma cuidado, pô. Usa máscara, faz todo aquele procedimento que eles mandaram. Mas, pô, pensa que tem alguém que precisa comer também. O cara que tá desesperado pra não morrer em casa lá, não sabe que o cara vai morrer de fome. Não ó. Pelo amor de Deus. É aquela história, isso né? acontece, né? Tá acontecendo. E, pô, você... Hoje ou ontem, Tarsão da Edição fez uma postagem que Grande Tarsão, falando sobre o disque denúncia de aglomeração. Disque aglomeração, você viu essa fita? Não cheguei vendo. Tem alguns telefones de utilidade pública para você fazer a denúncia da aglomeração. Dificultando ainda o bagulho. Aí eu vou reforçar aqui no Podizola, a galera que tá ao vivo aí, o convite que Tarsão fez lá no Instagram dele, Tarsão. Se você me permite aqui, compadre. Se você estiver passando no ponto de ônibus e tiver lotado, pega o seu telefone, faça o disque denúncia de aglomeração. Passou um busão assim, ó, cheio de gente. Faça a já sua liga denúncia. na hora. Passou no terminal. Não, porque é muito complicado, cara. Tipo, Não tem distanciamento na fila do terminal? Faça a sua denúncia. cara, olha só. Por exemplo, na minha família tem muita gente que é grupo de risco. Meus avós estão, além irmão, de meus serem pais idosos, eles têm problemas, tipo, que pioram a situação deles em relação à Covid e tal. E eu tava muito cético inicialmente sobre liberação por medo disso. Mas chegou num ponto, cara, onde tem todo mundo que trabalha tem que trabalhar, está de ônibus. E mano, só a gente tá parado. entende? Tipo, não faz Não, Não faz e outra, por que sentido. 4 horas da Não, a tarde não às justificativa. 22? Isso, para de fazer Pra sentido você na minha não abrir, cabeça. não vale a pena. Por que 16 e não às 22? Qual a diferença que vai ter, cara? Na minha opinião, eu acho que o lockdown, eu posso estar falando merda aqui, mas pelo que eu tô vendo, não tô falando de dados científicos, de porra nenhuma, mas pelo que eu tô vendo, das experiências empíricas, o que eu tô vendo, que tá sendo noticiado, do que vai ver, não conseguiu conter, mano. Então, tipo, não adianta, sabe? Fazer Não, esse mas- lockdown radical. Não, mas aqui. Eu não Quando sei, chega, mano. quando chega um momento que, por exemplo, que nem os hospitais estão todos lotados, é isso que está acontecendo? Provavelmente seja. O lance é o seguinte, eu fico meio em cima do muro porque eu sou biólogo Sim, e sou músico. Então, também. assim, eu entendo um lado e dependo do outro. Não tem jeito. Sim, mas não tô falando O da lockdown dependência, não. é necessário, não tem jeito. Sério, você viu o resultado? necessário. Não, rapaz, não é que eu vi o resultado. A parada é pandemia, velho. A parada vai se espalhar, mas Sim, vai se espalhar mas mais a gente, devagar. a gente já e teve lockdown. A gente já teve lockdown. Não, já tivemos. E o que que você Tivemos achou? uma onda, amenizou a situação. Você, Realmente então amenizou. você vai me responder. Você acha que se não tivesse nada de lockdown, ia ser a mesma coisa? Não tô falando que ia ser a mesma coisa. Eu tô É, falando que o sim. lockdown não foi efetivo. Ele acarretou um prejuízo eu- muito maior do que um benefício, na minha Entendi. opinião. Eu acho que ele trouxe um prejuízo irreparável. Tem muitas pessoas, grupos e não só tô falando de empresa, não. Tô falando de grupos mesmo, de comunidades que estão em situações que não vai Mas ser isso fácil foi no reparação. mundo inteiro, né, cara? Foi no mundo inteiro. Mas na minha opinião, é uma escolha. Assim, não foi Não, mas brecado O- o vírus. O argumento mas é o eu seguinte... acho- Eu não sei, cara. que a Eu minha acho que é. Então, porque. como que Assim, tem o outras- lockdown não tem- foi efetivo até certo ponto. Sim, só que a exatamente. doença, Sei. cara, é muito séria. sei. Chega Não um tô- momento que as Mas pessoas aqui têm que sair para ganhar a dinheiro. gente não tá discutindo a gravidade do vírus. Eu não tô discutindo a gravidade das Sim. cepas, nem a mortalidade dele. Eu tô discutindo a efetividade do lockdown e a balança ali entre benefício e malefício. Imagi- Ok, Entre imagina, prejuízo e justificativa. Mas aí, tá mas- justificando assim na balança? Assim, tá... Imagina se não tivesse tido lockdown, a quantidade de pessoas infectadas já lotando hospitais e aí bola de neve. Se não tivesse Então, tido lockdown, mas todo mundo com as medidas de segurança que hoje são tidas como as medidas regulares pela OMS, o que você acha? eu acho que não ia ser a mesma coisa igual ao lockdown. O Exatamente. distanciamento é necessário, E houve cara. lockdown? Houve, pô. Houve lockdown, Houve. não. No Brasil não teve Tá doido, fechar teve. tudo. Teve, tudo. cara. Não, teve lockdown em Teve. tese. Em tese, porque não foi jogar jogado isso com a mesmo. bunda, Não né? teve Algum- lockdown. Alguns meses tiveram. Não, Viu aí uns lockdown 3 meses não, que não fechou. teve não. Lockdown total não teve. O que? Padaria, essas coisas, né? Teve Mas, coisa pô, que funcionou. tem Ainda falando de sistema... lockdown total. Uma supermercado tem que abrir, não tem jeito. As pessoas têm que comprar comida. Tem que, mas tipo... Eu acho que teve aí uns 3 meses aí, pelo menos, rolou. Total. De nego não sair, de ficar mesmo em casa. Aí a gente volta naquela discussão. Na minha opinião, é uma questão individual. É uma questão de responsabilização individual. O indivíduo tem que entender a gravidade disso, cara. Então o mundo, a sociedade não precisa pagar por conta da responsabilidade individual.
A empresa do cara não precisa fechar, a minha família não precisa passar fome porque o coleguinha não tem responsabilidade individual. Então a gente tem que penalizar todo um coletivo por conta da irresponsabilidade mas aí é o que eu individual. tô falando. Pra mim não é efetivo. Assim. O meu outro lado já fala que, assim, teve o lockdown, foi legal por um tempo, depois foi liberando devagarzinho. Nesse liberar devagarzinho, é que as pessoas têm que ter essa consciência e não estão tendo. Isso que é foda. Cara, eu tô sendo sincero com você. Eu só vi lockdown pra quem precisava trabalhar, pra quem era empreendedor. Sim. Eu não vi lockdown efetivo, não. Também. E na minha opinião, a gente esbarra de novo na responsabilidade individual. Porque mesmo tendo decreto, o cara vai botar o cu na rua. Ninguém vai É ficar em necessidade, casa. não, Entendeu? hoje E eu aí a quero responsabilidade não é a necessidade, é a putaria, é a coceira no rabo, não é só necessidade. Isso que eu tô te falando. Se for só necessidade, então bora Ah, tá, trabalhar você tá em falando cima dos geral. padrões de segurança da OMS. Vamos fazer os shows com distanciamento, vamos botar. Porque não Mas faz tentaram, sentido. cara, não funcionou. Não Já funcionou fiz- o lockdown, mano. Pelo Não, amor de já Deus, fizeram pai. show O que tá de- funcionando é agora. A Fizeram família show que com ele carro. emprega lá tá voltando a trabalhar, todo mundo de máscara, botando comida de novo na mesa. Ó, o cara que tava desesperado lá tá começando a pagar um empréstimo. Ele mesmo acabou de dar um exemplo. Pra mim, isso tá funcionando. Isso que bate... Conscientização. A gente fazer Não, uma mas política de Nós estamos conscientização. falando de um ano de pandemia, cara. No começo tem que fazer lockdown, agora tá liberando, tem que trabalhar, senão o país para, o país quebra. E tá Pois quebrando, é, e aí tá a gente tá quebrando. falando de lockdown de novo. Então eu acho que É, uma mas porra, dá pra pelo amor de acontecer, Deus, né? brother. É, agora tá Então, rolando de novo, que eu também acho que não deveria, Essa mas... questão que você falou sobre consciência individual esbarra na questão na seguinte questão. Por exemplo, se eu vou para um evento, tal, se eu vou para algum lugar que tem aglomeração e eu conduzo, eu pego o Tem vírus, o quê? eu vou Desculpa. espalhar para outras pessoas. Então a responsabilidade não é só sobre mim. É o que pode acontecer com outras pessoas pelo fato de eu ter ido. Mas é querido, sua a irresponsabilidade. galera tava saindo Eu ent- doente. Sim, tava então, cortando chegou- na alta nos exatamente, rock, doente. Exatamente. Um monte de Aí- gente. aí Eu é via que vem. print dos outros falando, fulano foi em tal lugar, tava pocando na Covid. E ó, tome. Então, Tá então, ligado? Mas aí As, são- as não, próprias não teve. pessoas não tiveram a consciência. Então, tipo, é questão de botar na balança, que nem E você quem falou. tá lá também. É não... de equilibrar as coisas. Que Até chegou o cara um que foi momento saudável. onde não dá mais, Não, mas meu até o irmão. cara que foi Isso aí, saudável. Chegou um exatamente. momento Até o onde cara não que dá foi mais. saudável. Vamos dizer, o Santos usou o exemplo do filho da puta, do Zé Ruela. O cara, tô tossindo, tô gripado, foda-se, vou lá pro pagode. Esse cara, ele foi irresponsável com ele e com os outros. Mas o cara que tá ao lado dele, na minha opinião, também tá assumindo o risco de ter um De cuzão tá- do é, lado dele faz que tá isso ali aí. sem ser responsável. Tá assumindo Então risco. é, bicho, é individual, mano. cada um.